Não fuja da sua responsabilidade, mesmo que ela não pareça ser sua. Não fuja da sua responsabilidade, mesmo que ela não pareça ser sua. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, um pouquinho diferente, com microfone novo, uma disposição de enquadramento um pouquinho transformada, mas ainda é meu canal, ainda pode ser um pouco seu também, ainda traz devocionais com a Bíblia 365, é isso que a gente faz hoje. Para que esse canal seja um pouco seu também, como que faz? Tá, você passou o mês de março inteiro sem devocional, você não sabe o que é, né? Você precisa se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário. Isso faz com que esse espaço na internet seja um pouco de propriedade sua também. E caso você queira acompanhar os devocionais que eu faço, a melhor maneira é com isso daqui, ó. Uma Bíblia 365 que você encontra o link para adquirir na descrição. Tá certo? Hoje a gente vai ler, e eu não vou ler no meu exemplar físico aqui, eu vou ler no meu exemplar digital, que tá aqui na minha frente, fica um pouco mais fácil, e eu vou pedir para você ler comigo o livro de Deuteronômio, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Então, Deuteronômio 22, a partir do versículo 1, diz assim, olha só. Se você vir solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não é sua, é de um israelita, de um compatriota, né? Não fuja da sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Peraí, não fui eu que soltei. Eu não tenho nada a ver com essa história, eu só vi solto por aí. No máximo eu tenho que avisar umas autoridades, não é isso? Não. Não fuja da sua responsabilidade. Você viu um animal, um boi, uma ovelha de um israelita, não fuja da sua responsabilidade, devolva o animal ao dono. Isso significa que você vai pegar o animal, o que não é fácil pegar um animal, tá? Você vai levá-lo até o dono, sabe-se lá onde ele mora, e vai dizer, ó, tava solto, conserta sua cerca aí. Pô, isso não é minha responsabilidade. Bom, na Bíblia diz que é. Se o dono não morar por perto, ou se você não o conhecer, que também já é pedir demais, né? Você levar a ovelha lá longe, né? Leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então, devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa, ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Qualquer coisa que alguém tenha perdido. Por que eu estou trazendo esse tema aqui agora? Né? Porque, à primeira vista, isso daqui seria simplesmente um lance assim, cara, então, se alguém deixou uma carteira caída, eu tenho que ir atrás do dono da carteira. Pois é. É um tanto chato, mas alguns dias atrás, semana passada, eu fiz um vídeo sobre pessoas que deixam igrejas e por que elas deixam igrejas e pesquisas que foram feitas a esse respeito. E o que apareceu aqui foi muito triste, profundamente triste. Claro, tem comentários legais, bacanas, sempre tem, a comunidade aqui ela é muito saudável. A comunidade aqui do YouTube, desse canal, eu tenho um carinho muito grande por vocês, porque a maior parte das coisas que aparece aqui é coisa muito boa e muito madura, o que na internet, convenhamos, é algo raro. Então, de verdade, eu fico muito feliz. E aí fica parecendo que a gente só comenta quando tem coisa ruim, né? Eu só vou falar quando... Não. Mesmo nesse vídeo tem muito comentário bom. E houve muitos frutos bons desse vídeo. Mas apareceram muitos comentários que me preocupam e que me entristecem, na verdade. Porque, veja só, se um animal
perdido, que não foi você que perdeu. É responsabilidade sua. Se um objeto perdido, que não foi você que perdeu, é responsabilidade sua, que dirá pessoas? Que dirá pessoas? E então, quando eu olho para um vídeo desse, em que a gente tenta explicar por que, que as pessoas estão deixando as igrejas, e elenca os motivos que essas mesmas pessoas dão, os comentários que eu recebo é: mas você tem que ver se isso não é mimimi. Você tem que ver se aí não tem uma hipersensibilidade. Eu fico me perguntando se a gente está lendo corretamente ou com atenção o texto bíblico. Não só uma passagem como essa, que exige talvez um pouco de exercício para extrapolar o tema, né? Mas não é muito exercício intelectual para extrapolar, de que, se eu sou responsável por achar, se eu acho na rua uma garrafa dessa, achar o dono, devolver para ele, se eu sou responsável por isso, que dirá eu sou responsável por pessoas que eventualmente se percam no meio do caminho. Né? Não precisa ser muito gênio assim para fazer esse raciocínio, essa extrapolação. Mas assim, Jesus tratou disso de maneira explícita e mais direta, ainda que por parábolas. O que é a parábola da ovelha perdida? Do pastor que deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Será que é Jesus dizendo nessa parábola, olha, o pastor vai atrás daquela que se perdeu, mas só se ela não fez mimimi. Só se ela saiu por um motivo bíblico. Gente, que Bíblia que a gente está lendo? Que Jesus que a gente segue? Você foi chamado para ser missionário ou você foi chamado para ser advogado de igreja? Advogado de pastor, de culto? Eu fico me perguntando de verdade, que Bíblia que a gente está lendo? Que chamado que a gente tem? Para qual missão a gente foi comissionado? Que responsabilidade que é a responsabilidade nossa que foi conferida por meio da grande comissão, por Cristo Jesus. E aí eu tô passando um sabão em um monte de gente que não merece ouvir esse sabão, porque não escreveu nada nos comentários. Mas é uma preocupação que me passa, porque na minha experiência ministerial, eu também já cansei de ver isso. Líder que, diante de alertas razoáveis, sensatos, de gente que falou, olha, pra mim aqui não dá mais, o cara, no lugar de, primeiro, amar quem tá saindo, primeiríssimo lugar, amar quem tá saindo, e em segundo lugar, de repente, olhar pra si pra ver se tem alguma coisa, esse líder, putz, quantas vezes eu vi isso acontecer na minha vida ministerial, nos 20 e poucos anos aí que eu lidero em igreja. No lugar disso, o cara virar um advogado do próprio ministério. Mas é que esse cara aí também, não sei o que, blá, blá, blá. Não, mas é porque... Você não foi chamado para ser um insensível. Insensibilidade é coisa de gente idólatra. Deixa eu deixar isso bem claro, tá? Salmo 115, a partir do versículo 4. Putz, desculpa repetir essa história pela enésima vez, você que é assíduo aqui do canal. Mas, lá vamos nós de novo. Salmo 115, a partir do versículo 4, discursa a respeito dos ídolos dos outros povos. E ele convida a gente a olhar para esses ídolos. Vejam, vinde e vede, é quase que essa linguagem. Contemple. O verbo tem essa conotação ali, né? Vejam os ídolos deles de prata e de ouro. Eles, em outras palavras, eles são bonitos, de metais preciosos e tal. Eles imitam perfeitamente, bem esculpidos, um retrato de um animal, de um ser humano, né?
Só que tem o seguinte, eles têm olhos, mas não veem, eles têm narinas, mas eles não cheiram, eles têm língua, mas não têm paladar, eles têm garganta, mas eles não respiram. Em outras palavras, eles são mortos. Tornam-se como eles aqueles que os fazem, ou seja, os escultores que ficam fabricando ídolos, e aqueles que os adoram. Então, quem adora esses ídolos se torna como os ídolos que eles adoram. Em outras palavras, gente com olhos que não enxergam, com narinas que não sentem cheiro, com língua que não tem paladar. Ou seja, gente que não tem as sensibilidades dos 5 sentidos. Gente insensível. Insensibilidade, ser brutão, ser blá blá blá, não é coisa de gente chamada pelo evangelho e do texto bíblico, embora alguns queiram fazer parecer que sim. Tá? Não é. Insensibilidade é coisa de gente idólatra. Gente que morreu, mas tá viva. Morreu para percepção das dores do mundo, das causas dos problemas. Então, quando você vir, se você vir solto por aí, alguém que se perdeu pelo caminho, pergunte a si mesmo, e se possível para a própria pessoa, o que a fez tomar esse caminho? Porque é sua responsabilidade. Ah, mas não fui eu que fiz. Não foi você que soltou o boi e ele se perdeu. Mas é você que viu que ele está perdido, então pega o boi e leva de volta. Essa essência. Cara, se isso vale para bicho, se isso vale para coisa, qual é o grau de valor que você acha que Deus deposita num ser humano? Percebe? E por isso me preocupa tanto e me entristece. No primeiro momento não entristece, no primeiro momento enraivece. No primeiro momento eu fico bravo. Mas depois a gente para e pensa e fica triste. Que Bíblia que a gente está lendo? Que Jesus que a gente está seguindo? Que histórias que estão sendo contadas para a gente substituir pelas histórias que Jesus contou de fato? Que a parábola da ovelha perdida é de Jesus. Agora, as histórias que se contam por aí, nos púlpitos da vida, aí eu já não sei. E aí quando eu falo que um monte de gente saiu da igreja americana e que nós temos que cuidar para que a gente entenda o que está acontecendo também na igreja brasileira, e eu tenho essa reação de um monte de advogado da igreja, porque os desigrejados e os perdidos são todos uns apóstata mesmo, e você que é um herege, eu li isso aí também. O cara me xingar de herege, para mim, não tem problema nenhum, isso daí não afeta. Mas a falta de carinho e de amor pelos outros, isso sim. Né? E aí o que acontece? Eu leio lá um negócio desse, como se a igreja brasileira tivesse de parabéns, né? Como se a realidade hoje da igreja evangélica brasileira fosse de pregação fiel ao evangelho. É? Sim. Em qualquer cidade que eu vou do Brasil, quando eu olho para as igrejas, para a grande maioria delas, o que se faz é uma pregação robusta, fiel do evangelho, e não apenas uma pregação. O que se vive nessas igrejas é o evangelho. É? Então faça-me o favor, né? Ah, não, mas a minha igreja não é assim. Ótimo que a sua igreja não seja assim. Mas quando você vira uma ovelha perdida, talvez não tenha sido a sua igreja que perdeu. Mas a responsabilidade é sua. Isso é Bíblia, tá? Acorda. Acorda. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.